Sabe aquele cookie americano clássico, com a casquinha crocante e o meio bem macio? Aquele que a gente compra e pensa, nossa, como eles conseguem fazer isso? Pois é, a ideia aqui é justamente desvendar todos os segredos para fazer uma versão caseira que, olha, fica melhor do que a comprada. E essa aqui é a promessa da nossa fonte. É uma afirmação bem forte, né? Fazer um cookie ainda mais gostoso do que os que a gente já conhece. E é exatamente esse o desafio que a gente vai encarar juntos, detalhando cada passo para chegar nesse resultado incrível. Então, a pergunta que não quer calar é: como? Não é só jogar os ingredientes numa tigela e mexer. Existem segredos por trás da combinação dos açúcares, do jeito certo de mexer a massa, e são esses segredos que a gente vai descobrir agora. Ok, vamos começar do começo, claro, pelos ingredientes. Pode parecer óbvio, mas a escolha de cada um deles é o que constrói a base do sabor e da textura que todo mundo procura. Qualquer pequena mudança aqui já afeta o resultado final. E aqui já está o primeiro grande pulo do gato, a estratégia dos dois açúcares. Não é um ou outro, são os dois juntos. O açúcar mascavo é o que traz a umidade, aquela cor dourada linda e um aroma mais puxado para o caramelo. Já o açúcar branco é o responsável pelas bordinhas crocantes. Um dá o que o outro não consegue, entende? Eles se completam. Bom, ingredientes certos em mãos? Ótimo. Mas de nada adianta se a gente mistura tudo de qualquer jeito. O como se mistura é tão importante quanto o que se mistura. A técnica certa é o que separa um cookie bom de um cookie espetacular. Essa primeira parte é bem direta, olha só. Manteiga derretida, aí entram os açúcares, a baunilha e o sal. Uma primeira misturada. Depois o ovo, para dar aquela liga, e mistura de novo. Até aqui, super tranquilo. Mas é agora que vem o detalhe que muda o jogo. Então, o ponto-chave é esse aqui. Depois de peneirar a farinha e o fermento, nada de mexer com força. O movimento é de cortar a massa com a espátula. Você vai de baixo para cima, incorporando os secos com delicadeza. É esse cuidado que garante a leveza do cookie. Aí vem aquela dúvida que sempre aparece. Ah, mas não é mais fácil usar as mãos e amassar tudo de uma vez? Parece mais prático, com certeza. A tentação é grande, mas a resposta para isso é um sonoro e importante não, de jeito nenhum. Amassar a massa como se fosse pão vai desenvolver o glúten da farinha. E o resultado? Um cookie duro, pesado, tudo que a gente não quer. Aquele movimento de cortar serve justamente para evitar que isso aconteça. Certo, massa pronta. E agora a gente entra numa fase que exige um ingrediente que não estava na lista. Um pouquinho de paciência. Mas, pode acreditar, faz toda a diferença no final. É uma etapa que não dá para pular. E antes de gelar, uma dica de ouro. Que tal dividir a massa? Metade você congela e tem cookies frescos quando quiser. Na outra metade, que vai ser usada hoje, a gente adiciona as gotas de chocolate, mistura bem e aí sim a massa está pronta para o descanso. E o tempo de descanso é de 1 hora. Exatamente. Esse tempo na geladeira não é só para a massa ficar firme e mais fácil de modelar. É nesse período que os sabores se acentuam, se aprofundam, o cookie fica muito mais saboroso. Depois do descanso, a precisão continua. A gente separa a massa em porções de 70 gramas. Fazer isso garante que todos os cookies assem por igual, no mesmo tempo. O resultado fica super profissional, todos do mesmo tamanho. E, finalmente, a hora do show, o grande finale. Todo o cuidado que a gente teve até agora vai se transformar no forno. É a hora de ver a mágica acontecer e transformar essa massa em cookies incríveis. Com as bolinhas na assadeira, a gente dá uma achatada bem leve com os dedos, só para ajudar o cookie a se espalhar do jeito certo. E para aquele visual de dar água na boca, colocamos mais umas gotinhas de chocolate por cima. Agora, precisão máxima. Forno pré-aquecido a 180 graus por exatamente 12 minutos. Nem um a mais, nem um a menos. Esse é o tempo perfeito para as bordas ficarem douradinhas e o centro continuar bem macio. E quando eles saem do forno, eu sei, a tentação de pegar um quentinho é gigante. Mas aqui vai o último segredo: paciência. Deixar o cookie esfriar completamente na assadeira é fundamental. Ele termina de cozinhar com o calor que sobrou e firma a estrutura. E aí, tá? Seguindo cada um desses segredos, o resultado é esse: o cookie americano perfeito. Uma receita que, apesar dos detalhes, é rápida, fácil e, sinceramente, o resultado é delicioso. Promessa cumprida.
E o mais legal é que essas técnicas não servem só para cookie. Controlar o glúten, o descanso da massa, a precisão no forno, são conceitos que dá para aplicar em muitas outras receitas. Então fica aí a pergunta. Agora que os segredos foram revelados, qual receita clássica vai ganhar uma nova versão?